Olá, meu nome é Faelber Antônio, sou professor de História e a partir de hoje irei acompanhar vocês nessas aulas que é da história contemporânea, da nossa história na qual estamos envolvidos. A professora anterior, a professora Edna, já falou um pouco para vocês sobre os regimes totalitários, falou um pouco também sobre a Primeira Guerra Mundial e hoje nós vamos dar continuidade, saindo um pouco dos países estrangeiros e vindo para o Brasil. Hoje nós vamos estudar o Brasil nos anos de 1920, ou seja, na década de 20. Bem, esse é considerado como um período de transição. Ao longo dos anos de 1920, a sociedade brasileira passou por profundas transformações, como, por exemplo, o aumento da população urbana, a crise econômica e política, e na política, também teve o surgimento de novas tecnologias e também foram grandes mudanças no campo das artes e da ciência. Bom, embora a maioria da população continuasse a viver no campo, a vida urbana ganhou destaque e trouxe novos elementos para a cultura nacional. Essas novidades tecnológicas foi, por exemplo, o telefone, o rádio, o automóvel e o avião, bem como também o interesse pelo futebol e também os Jogos Olímpicos acabaram invadindo o cotidiano dos brasileiros e alterando assim os seus costumes. Esse período que eu falei logo no começo é realmente considerado em todos os livros, em todas as pesquisas que vocês for realizar, como um período de transição, o período em que o Brasil sai daquele sistema oligárquico, onde quem tinha maior poder eram os grandes senhores de terra, os grandes senhores que a gente pode chamar de feudais aqui no Brasil, para então entrar nesse grande poder urbano, que foi graças justamente à implementação e o crescimento das indústrias aqui no Brasil. Vamos ver então como aconteceu essa crise na República. Bem, o sistema oligárquico do café com leite e a valorização do café para combater a crise dos preços internacionais desagradou diversos segmentos da sociedade. Esses segmentos, que a gente vai ver, são aqueles segmentos justamente do comércio, os comerciantes que estavam crescendo nos centros urbanos. E esse sistema político de café com leite, eu espero que vocês se lembrem, é aquele sistema em que, em um ano, o candidato era um de Minas Gerais para a presidência e no outro era de São Paulo. E eles ficavam revezando nessa dominação política. Esse descontentamento aumentou ainda mais depois da crise de 1929, quando o preço do café entrou em decadência. Essa crise de 29, vocês têm que lembrar que foi justamente quando a Bolsa de Valores em Nova York quebra e por conta disso que as grandes pessoas que estavam fazendo os seus investimentos na Bolsa acabaram empobrecendo assim de uma hora para outra, que foi justamente quando muitas pessoas se suicidaram sem saber o que fazer por conta dessa quebra que teve na Bolsa. Então, enquanto o café encontrava dificuldades, a atividade industrial crescia de modo significativo, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, que alavancou, a Primeira Guerra Mundial alavancou esse sistema de indústrias. Bom, os grupos surgidos com a industrialização e a urbanização logo começaram a manifestar a sua insatisfação com o governo, ou seja, os grupos de comerciantes passaram a se desagradar com aquela forma de governo. Foi então que a gente vai ter as principais insatisfações, Vamos ver então cada classe aí quais são as suas principais insatisfações. Primeiro, da burguesia industrial. Eles reivindicavam o aumento de impostos sobre os produtos estrangeiros. Por que eles queriam aumentar os preços dos produtos estrangeiros? Para que assim as pessoas pudessem valorizar mais os produtos fabricados no Brasil.
Eles queriam que o povo deixasse de comprar os produtos que vinham de fora e passassem a comprar os produtos que vinham de dentro. Isso também vale lembrar que tinha muito da cultura da época em que os brasileiros valorizavam demais aquilo que vinha de fora, né? Valorizavam muito aquilo que era dos Estados Unidos, o que era da Europa, não só no campo do comércio, mas até mesmo da arte, na literatura. Era muito consumido o que vinha de fora e eles acabavam se esquecendo o que o Brasil tinha de produzir. A outra insatisfação era da classe média urbana, que era ligada às atividades industriais, bancárias e comerciais. E eles reivindicavam a instituição de um voto secreto, né, e a moralização do processo eleitoral. Vale lembrar aqui que o voto até então não era secreto, as mulheres também não poderiam votar, nem quem eram analfabetos, e que o voto era muito controlado pelos coronéis, pelos senhores oligárquicos, né? Que as pessoas que moravam e dependiam do seu emprego tinham que votar naquilo que no coronel que ele queria, né? O coronel dizia, você vota em fulano, senão você acaba perdendo seu emprego, né? Isso era chamado voto de cabresto, né? Onde eles tinham aquelas zonas, os currais eleitorais, né? Isso que era muito forte na oligarquia, e a nova classe média urbana queria acabar com aquilo. E também tinha os operariados, ou seja, os trabalhadores da fábrica, que pressionavam o governo, principalmente desde as greves gerais de 1917, por melhores condições de trabalho, condições de vida, né, um salário melhor, além também de terem uma participação maior na política. Bom, influenciados por esses ideais anarquistas, que foi difundido principalmente por imigrantes e italianos e espanhóis, né, que vinham para o Brasil em busca de condições melhores, as associações de trabalhadores começaram a se espalhar pelo Brasil. Foi então que, em 1922, o recém-fundado Partido Comunista do Brasil, o PCB, conquistou a liderança dessas organizações. A gente vai ver muito que esse ano de 1922 foi muito importante nessas transformações. Muitas coisas iniciaram justamente no ano de 1922. E a partir daqui, na história brasileira, nós vamos passar a discutir muito sobre política e também sobre partidos. Então, eu vou sempre tentar trazer aulas curtas para que não confunda muito a cabeça de vocês com tantos partidos e tantos nomes, tá certo? Bom, um grande marco do período de 1922 também foi o movimento tenentista. O tenentismo foi um movimento político e militar realizado por jovens oficiais brasileiros durante o período da Primeira República. Esse corpo de oficiais era composto, em geral, por tenentes e capitães, por isso, né, que o movimento ficou conhecido como tenentista. E eles estavam insatisfeitos com esse sistema político brasileiro, esse sistema oligárquico, no qual um presidente uma vez era de Minas, outro era de São Paulo. Eles estavam insatisfeitos com toda aquela compra de votos que estava acontecendo. Então, estavam insatisfeitos, né, sobretudo, né, com essas práticas do jogo político imposto pelas grandes oligarquias. O surgimento desse movimento remonta da campanha eleitoral das eleições de 1922. Nessas eleições, a oligarquia paulista e mineira lançou Arthur Bernardes como candidato a presidente e enfrentou na concorrência Nilo Peçanha, que era apoiado pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Ou seja, Arthur Bernardes era apoiado pelo aquele sistema do café com leite, enquanto Nilo Peçanha já queria quebrar essa hegemonia. A candidatura de Nilo Peçanha ficou conhecida como a reação republicana, ou seja, uma reação àquele sistema da República. E a sua chapa procurou conquistar o voto das classes médias urbanas, ou seja,
a votação daquela classe operária que estava surgindo naquela época. Foi durante essa campanha eleitoral que a imagem de Arthur Bernardes como político antimilitar se popularizou por causa de cartas falsas que foram veiculadas na imprensa como se ele estivesse criticando os militares, né? A imprensa, os jornais daquela época passaram a circular cartas como se tivessem sido escritas por Arthur Bernardes, criticando o sistema militar. Esse daí da foto, né, que vocês estão vendo, é Nilo Peçanha. Porém, a situação se agravou de maneira pior e definitiva quando Arthur Bernardes ganhou a eleição, né? Mesmo sabendo, né, que as cartas eram falsas, tudo assim, os militares se revoltaram contra isso, mas ainda assim Arthur Bernardes conseguiu vencer a eleição. E ao vencer a eleição, ele ordenou o fechamento do clube militar e ainda mandou prender o capitão Hermes da Fonseca, porque estava dizendo que a eleição tinha sido fraudada, e ele acabou sendo preso. A partir daí, né, foi que iniciou-se o movimento de revolta e contestação dentro do Exército contra os governos da Primeira República. Então nós temos aí na imagem, né, a foto do candidato eleito a presidente, Arthur Bernardes. Bem, a atuação do movimento tenentista estendeu-se de 1922 até 1927 e, ao longo desse período, houve uma série de rebeliões que aconteceram por todo o estado, por todo o território brasileiro. A primeira grande revolta dos tenentistas aconteceu em 5 de julho de 1922, na cidade do Rio de Janeiro, e ela ficou conhecida como a Revolta do Forte de Copacabana, ou também como a Revolta dos 18 do Forte. Vamos entender um pouco o que foi essa revolta. Bem, os tenentes rebelados em Copacabana queriam recuperar a honra dos militares, alegando que eles eram reprimidos pelo governo de Arthur Bernardes. Isso porque Arthur Bernardes ele começou a fazer uma política muito ferrenha de perseguições, de censura, mandando prender pessoas sem nenhum motivo aparente. Durante essa revolta, os tenentes ficaram cercados no forte de Copacabana e, em certo momento, 18 oficiais, em um ato de desespero, resolveram marchar pela Avenida Atlântica na direção das tropas do governo, né? Marchar contra a tropa do governo. Dessa tropa que eles marcharam, então a tropa do governo, eles abriram fogo, né, matando esses oficiais, e dos 18 só sobreviveram 2, que foi Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Depois desse episódio, o ímpeto da revolta se espalhou por outros oficiais em diferentes partes do Brasil. Houve então rebeliões tenentistas em Manaus, em 1924, que ficaram conhecidas como a Comuna de Manaus. Houve também a Revolução Paulista de 1924, que posteriormente deu origem à Coluna Costa Prestes, quando as tropas tenentistas, liderada por Miguel Costa, se uniu com os tenentistas liderados por Luiz Carlos Prestes. A Coluna Prestes, ela surgiu em 1925 e foi considerada como o maior movimento tenentista desse período. Os oficiais liderados por Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes marcharam pelo interior do Brasil durante mais de 2 anos, lutando contra as tropas do presidente Arthur Bernardes. Ao todo, a coluna Costa Prestes marchou por mais ou menos 25 mil quilômetros, cruzando 12 estados brasileiros. O movimento encerrou-se em 1927, né, quando os restantes dessa coluna foram se exilar na Bolívia. Bem, é importante falar, né, que essa coluna realmente era, que nem foi descrito no texto, uma marcha de soldados que iam reunindo a cada estado que eles passavam mais e mais adeptos que queriam livrar e acabar com aquela política, né, das oligarquias, além de querer derrubar
o presidente Arthur Bernardes. Eles reuniam pessoas e iam de estado em estado atacando principalmente os governadores que eram a favor de Arthur Bernardes. Foi justamente nessa época, quando eles iriam cruzar o estado do Ceará para poder chegar no estado do Rio Grande do Norte, para depor o governador de lá, que Lampião, Virgulino Ferreira, foi chamado no Ceará para entregar as tropas contra a coluna Prestes. E para isso ele acabou recebendo o título de capitão dado por Padre Cícero. Mas, infelizmente, a tropa não passou por lá, pela região do Ceará, passou por outra, mais acima do Piauí, em outra região. Esse título foi revogado e Lampião continuou sendo considerado apenas como um bandido. Além do tenentismo, outras grandes mudanças importantes foi justamente na forma em que as pessoas dos grandes centros urbanos viviam. Houve grandes transformações culturais, que é o que a gente vai ver agora. A cultura urbana, ela se transforma e no ano de 1922, em comemoração ao centenário da independência do Brasil, foi realizada no Rio de Janeiro a Exposição Internacional, com a participação de diversos países do mundo. O evento buscou apresentar inovações científicas, tecnológicas e culturais, e foi nessa ocasião que foi feita a primeira transmissão radiofônica do Brasil, ou seja, houve a primeira transmissão de rádio no Brasil, nessa então que inicia-se a grande era do ouro da rádio brasileira. Outra coisa bastante importante nesse período é que foi realizado a Semana da Arte Moderna, que também ficou conhecida como a Semana de 1922. Essa foi uma manifestação artístico-cultural que contou com a apresentação de dança, música, recital de poesias, exposições e palestras. O evento foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo e é considerado como um marco do início do modernismo aqui no Brasil. Temos até aí um cartaz dessa Semana da Arte Moderna, que foi realmente muito importante para os conceitos da literatura e do início desse modernismo aqui no Brasil. Bom, o seu objetivo da Semana da Arte Moderna era renovar o ambiente artístico-cultural e mostrar o que havia na escultura, na arquitetura, música e literatura brasileira no momento. Para isso, eles trouxeram novas ideias e conceitos artísticos com a declamação de poesias, concertos de músicas, as artes plásticas exibidas em telas, esculturas, maquetes e arquitetura. Nós temos aí um pouco, nessa imagem, um pouco da mostra da arte que foi exposta. Temos um quadro pintado por Anita Malfatti, de Mário de Andrade. Temos um quadro chamado A Estudante Russa, também pintada por Anita Malfatti. E temos um quadro das 5 Moças de Guaratinguetá, pintada por Di Cavalcanti. É muito importante falar que as principais características desse movimento justamente veio para quebrar aqueles conceitos que eles acreditavam que somente os países do exterior, de fora da Europa, é que tinham arte, que tinham cultura. Eles queriam trazer a verdadeira cultura aqui do Brasil, deixar de adorar os clássicos americanos, os clássicos europeus e passar a apreciar mais a poesia brasileira, a apreciar mais a obra, a pintura brasileira, mesmo sendo baseada também em conceitos de liberdade de pensamento de fora, da Europa. Mário de Andrade foi uma das figuras principais e centrais, como articulador da Semana de Arte Moderna de 22. E ao lado dele estavam outros organizadores, como o escritor Oswald de Andrade e o artista plástico Di Cavalcanti. Foi graças à Semana de 22 que o movimento artístico antropófago
antropofágico ganhou mais força, né? E vamos ver agora um pouco como foi, quais são as principais características desse movimento antropofágico. Bom, o movimento antropofágico foi uma corrente de vanguarda que marcou a primeira fase modernista do Brasil. Foi liderado por Oswald de Andrade e a sua esposa Tarsila do Amaral, né? E a finalidade principal era de estruturar uma cultura de caráter nacional, ou seja, estruturar uma cultura brasileira, não uma cultura do exterior, e sim uma cultura brasileira. A proposta do movimento era de assimilar outras culturas, mas não copiar. A marca do símbolo do movimento antropofágico é o quadro Abaporu, de 1922, de Tarsila do Amaral, que é essa imagem aí, né, que vocês estão vendo, é uma imagem, uma representação do quadro Abaporu. Esse foi um dos símbolos que marca essa origem do movimento antropofágico, que vem muito com a ideia da Semana da Arte Moderna, dos pintores, dos escultores serem mais livres para criar e criar sobre a cultura brasileira. Além da literatura, as ideias do movimento antropofágico influenciaram também outras partes da arte plástica, que merecem destaque aqui a pintora Anita Malfatti, né, que já foi mencionada, que fez bastante sucesso na Semana de 22, e o escultor Victor Brecht. Né? Esse quadro aí, vocês podem ver, é a representação do quadro A Ventania, que é um quadro pintado de óleo sobre tela e está localizado no acervo do Palácio do Governo do Estado de São Paulo, Brasil. Anita Malfatti, que tem um traço muito parecido com o de Van Gogh, né? Essa pintura um pouco mais abstrata. Por hoje, né, nós vamos terminar nossa aula, né? Nós encerramos a aula por aqui. Como eu falei, os estudos dessa época do Brasil são estudos um pouco mais pesados, um pouco cheios de nomes e partidos. Então, vou tentar fazer com que não sejam aulas muito longas, para não ficar muito cansativo, que vocês possam, né, acompanhar e aprender corretamente. Né? Hoje eu não vou trazer nenhuma atividade para a gente corrigir, porém, eu vou deixar uma frase e eu quero que vocês analisem essa frase e, se possível, escrevam em seu caderno o que vocês entenderam dessa frase, tá certo? Aqueles que estiverem assistindo pela internet podem até pausar se quiser um vídeo e depois anotar essa frase no caderno. A frase é a seguinte: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Esse é um trechinho do Manifesto Antropofágico que foi publicado no dia 1º de maio de 1928 na revista de Antropofagia, que deu início ao conceito desse movimento antropofágico. Analisem esse texto, o que é que ele quer dizer, o que você entendeu que ele queria, a principal mensagem, anotem no seu caderno. A aula de hoje termina por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.